nesse exemplo que a Eliane trouxe. Ela escreveu: para de fazer perguntas, menina, você nem conhece o homem. Ou seja, é sobre proteção, né? Não se expor. Pode ser que, ao ser extrovertido, essa questão da relação, ela é muito, muito fluida, muito fácil. Uma coisa importante é perceber, é muito mais fácil para alguém extrovertido trabalhar em atividades que envolvem pessoas, que envolvem comunicação, onde o resultado depende da comunicação. Fazer um trabalho mais, vamos dizer, de pensamento, de introspecção, pode ser um sofrimento, um desafio. Ou seja, uma das coisas, ao se perceber mais extrovertido, é você já saber que ir para atividades que vão te demandar as habilidades de comunicação é algo favorável. Ao mesmo tempo, é importante pensar no equilíbrio, porque uma pessoa extrovertida ela pode esquecer dela mesma e focar nos outros. E nem vai se importar, porque ao gostar de estar com pessoas, é como se houvesse um preenchimento. Só que é sempre momentâneo. Por que eu digo que é sempre momentâneo? Porque aquilo que a gente sente de alívio, de bem-estar, porque desviou a atenção de uma dor que a gente não está cuidando, esse desviar a atenção é um alívio momentâneo, porque a gente sempre está com a gente. Então, dali a alguns instantes, a atenção volta para a gente. E aí, de novo, a gente precisa lidar com as nossas emoções. O que eu estou trazendo mesmo que para você seja melhor, preferível, mais fácil, esse estar com pessoas, ou seja, estar em ação, estar se relacionando, que é a natureza da extroversão e que todo mundo tem, a diferença é o que está mais desenvolvido. É comum pensar, por exemplo, todo mundo sabe desenhar. Tem pessoas que fazem um desenho que parece uma foto, e tem pessoas que fazem um desenho do palitinho. Então, pegando essa metáfora, o extrovertido, ele seria equivalente. O extrovertido está para a comunicação, para a sociabilidade, assim como o desenhista que faz um desenho de foto, assim, perfeito. Eu estou comparando que a facilidade do desenhar, se a gente pegar o desenhar como extroversão, não estou dizendo que é a mesma coisa. Estou fazendo um parâmetro que todo mundo sabe desenhar. Todo mundo sabe desenhar. Tem gente que sabe desenhar bem e tem gente que sabe só fazer os riscos. Então, no que se refere à comunicação, o extrovertido é como se fosse o artista que faz um desenho que parece uma foto. No que se refere à comunicação, o introvertido é como se ele fizesse o desenho do palitinho. Então, a qualidade da extroversão é a comunicação, é estar com pessoas. Pode parecer que a introversão seja ruim. E as pessoas podem julgar o introvertido como antissocial, mal educado, arrogante e coisas assim. Só que o introvertido tem outras habilidades, outras qualidades. E se ele se cobrar para ser extrovertido, nunca vai ser natural, porque não é o ponto forte. Então, o que eu estou mostrando é, dentro da mesma pessoa tem o eu extrovertido e o eu introvertido. Introversão é voltar-se para dentro. A gente precisa voltar-se para dentro, minimamente. A gente precisa ficar sozinho, minimamente. Quando eu falo minimamente, é importante você ter algum momento do seu dia para você. Se você estiver sempre voltado para pessoas e para relações e para o mundo externo, e nunca se voltar para você, de repente, vários problemas podem começar a acontecer, ou já estão acontecendo e você está ignorando, mas vários problemas vão estar presentes, e você nem vai entender por quê. É nisso que a pessoa fala, desenvolvi uma doença e nem sei por quê, sempre me cuidei. É que muitas vezes o cuidar era um cuidado do corpo físico.
para quem se cuidou. Sempre fiz atividade física, para aquele que fez, tá? Sempre me alimentei bem, ok. Sempre cuidar do corpo e cuidar da alimentação são aspectos importantes. E cuidar das emoções? Será que cuidar das emoções pode estar no mesmo patamar do cuidar do corpo, saúde física? Cuidar da alimentação, que também é saúde física? Cuidar das emoções, será que pode estar no mesmo patamar? Para uma pessoa extrovertida, pode ser que esse tema, cuidar da saúde emocional, fique para a última prioridade. Só quando der errado, só quando estiver sofrendo muito, aí nesse momento que vai lembrar de que existe uma relação. Quando eu falo cuidar das emoções, eu me refiro a cuidar do eu emocional. É cuidar da parte que é cuidada quando você aciona a sua introspecção. Então, eu estou dizendo o seguinte, a extroversão é uma facilidade para comunicação, para lidar com pessoas. A introversão é uma facilidade para voltar-se para dentro e se relacionar com os pensamentos e sentimentos. Eu não estou dizendo que necessariamente a pessoa introvertida vai cuidar bem das emoções, não necessariamente. Porque muitas vezes a pessoa introvertida pode se julgar, pode se culpar, se comparando com a extrovertida. E aí, julgamento é pensamento, não é cuidar de si. Mas eu estou dizendo que a gente precisa exercitar o músculo da introspecção para se relacionar com as emoções, conscientemente. Então, com isso, eu estou mostrando que nem a extroversão, nem a introversão, sozinhas, isoladamente, vão trazer um equilíbrio e uma saúde emocional para qualquer pessoa. A gente precisa... Não é que a gente tem que ter um equilíbrio total, assim, equilíbrio estático entre extroversão e introversão. Não é um equilíbrio. Mas o que eu estou dizendo é, em alguma medida, eu preciso perceber qual que é o meu ponto forte, qual que é o meu ponto fraco. Se é difícil, por exemplo, para quem é extrovertido, quem se percebe extrovertido, o ponto fraco é a introspecção. Então, precisa encontrar alguma forma de se dar tempo. Se dar tempo para não fazer nada, para meditar, para pensar sobre a vida, para planejar, para orar, para usar recursos, ter rituais diários que vão conectar você com o mundo interno. A Eliane escreveu, eu me cobro para ser menos, falar menos. Então, aí a questão da cobrança, normalmente, esse eu que cobra. Quer ver uma coisa curiosa? Eliane, você associa que você cobra você. E se não for você? E se for o seu julgamento? O seu julgamento te cobra para ser menos, para falar menos. O que eu quero dizer é que se a gente tentar mudar algo com base no olhar a coisa como errada, isso gera um segundo problema, que é a não aceitação. É contraditório o que eu estou dizendo, pode parecer contraditório, mas eu quero dizer eu só consigo mudar o que eu aceito. Então, eu preciso me aceitar para, a partir daí, conseguir fazer uma mudança. A questão de ser mais extrovertido, se você se cobrar para ser menos extrovertido, isso normalmente não funciona, ou desgasta mais do que traz resultado. Qual seria o caminho, então? Aceita que o seu jeito é certo. Só que para você aceitar que o seu jeito é certo, você precisa identificar que tem um julgamento. É que para perceber que tem um julgamento e que esse julgamento não é você, você depende da introspecção. Aí pode ser que fazer esse processo sozinho vai ser um grande sofrimento. Mas eu estou dizendo que se cobrar para ser menos extrovertido é não se aceitar. É o julgamento que está ali atrapalhando. O caminho seria aceitar que o sujeito é certo e desenvolver a introspecção. Perceber o julgamento, perceber que por trás do julgamento tem medo, se relacionar com medo. Ou seja, não é uma mudança com a ideia de que algo está errado, mas é uma mudança com a intenção
de incluir o lado que cuida das emoções, que se ouve, que se percebe. É um olhar onde, onde o ponto de partida não é que tem algo errado. O ponto de partida é, se eu incluir a dimensão interna, eu vou ter mais resultados. Então, não é sobre diminuir a externa. Eu me cobro para ser menos extrovertido, porque incomoda os outros, porque minha mãe me ensinou que é errado, ou etc. Significa eu estou querendo controlar. Aí o controlador é outro sabotador. Então, só nisso aí já apareceu o julgamento de que é errado ser como é, e o controlador querendo corrigir pelo controle. Tudo que a gente tenta corrigir pelo controle, eu sei que é uma generalização, mas muitas das coisas que a gente tenta corrigir pelo controle gera mais sofrimento, gera mais problema do que resolve. Porque o controlador é uma sabotagem. Daí eu estou dizendo que ao invés de querer controlar, julgando que é errado uma maneira de ser, o ideal, o melhor caminho seria: como que eu posso me aceitar como eu sou? Como eu posso olhar para a minha maneira de ser como certo? Se eu sou mais extrovertido, como eu posso olhar para isso como certo? Ah, mas eu acho que me incomodo. Eu acho que me incomoda um julgamento. Deixa eu conversar com esse lado, eu acho que incomoda. Como que eu me relaciono com esse lado? Ele está me trazendo algo de bom? Como que eu posso incluir esse algo de bom que o meu lado, que o julgamento está trazendo? Como que eu posso perceber as partes que falam através de mim? Qual é o espaço que eu estou dando para o meu eu introvertido? Estou trazendo que o eu introvertido, ele balanceia com o eu extrovertido. Eu preciso ter uma relação entre os dois lados. E não é diminuir um. Não é isso. Não é diminuir a extroversão julgando que ela é errada. É perceber que ela é certa como ela é, mas que tem julgamentos. Então, eu preciso cuidar dos julgamentos. Não é inibir uma natureza, um traço natural. Porque isso é o controle. Vai gerar uma pressão, um sofrimento e não vai funcionar. Então, ao invés de eu querer inibir o que funciona bem, para ficar ajustado ao que os outros acham que é o certo, ao invés de fazer isso, é melhor perceber o julgamento de que esse lado é errado. E focar em se relacionar com esse julgamento. Como que eu estou me relacionando? Qual é o poder que eu dou para ele? É normal que o julgamento venha como um aprendizado, como um condicionamento que vem da relação com os pais.